Gente, meu nome é Lua, como vocês sabem, e eu tô aqui hoje mostrando para vocês os 90 anos de Esplanada. Em comemoração a esses 90 anos, eu vou estar mostrando o contexto histórico da cidade e também algumas partes e localidades importantes dentro desse contexto histórico. Meu esposo, meu companheiro, no caso Alisson, vai estar comigo gravando e também contando um pouco dessa história para vocês, junto comigo, claro. Então vamos começar por esse tour histórico esplanadense, beleza? Fique comigo! Saudações, gente, eu estou aqui com meu esposo Alisson, meu companheiro, e hoje a gente vai estar falando e homenageando Esplanada aos seus 90 anos de existência, e a gente vai estar aqui falando um pouco sobre o contexto histórico da cidade e demonstrando alguns pontos específicos que são importantes dentro desse contexto histórico. Então fica com a gente para conhecer mais sobre essa história de Esplanada. Nós estamos aqui na frente da estação, onde atualmente é a Secretaria de Cultura do município, nessa atual gestão. Eu vou contar um pouco para vocês sobre a questão da construção da linha férrea e também seu processo histórico. Mas focando aqui na estação, a construção da linha férrea deu início em 1860. E em 1886, o coronel Augusto Ribeiro veio de Estância, Sergipe, para dar procedimento à construção dessa linha férrea. Ele conseguiu expandir os trilhos e chegou até um ponto da cidade, desse território, ao qual encontraram um minadouro, que é, no caso, uma nascente de rio, ao qual eu vou estar mostrando para vocês, juntamente com Alisson, mais à frente desse vídeo. E com isso, com esse encontrar desse minadouro, os operários precisavam de água para se manter. E com isso foi decisivo, essa parte histórica, o minadouro foi decisivo para a construção da estação nessa parte do território, onde atualmente localiza-se o centro da cidade de Esplanada. Então a gente tem muito a agradecer ao minadouro para que essa estação que vocês estão vendo esteja aqui nesse momento e faça parte da nossa história. Essa parte aqui de Esplanada que a gente está é o Cristo, como vocês estão vendo, e é um dos monumentos feitos na cidade para a questão turística. Mas antes de tudo, esse monumento, antes dele habitar ali, antes dele existir, era uma caixa d'água, ao qual foi criada, no caso, para abastecer a cidade. Só que no lugar da caixa d'água, dentro daquela estrutura que vocês estão vendo ali, onde ela ficaria, foi colocada, no caso, esse monumento Cristo, e agora a Esplanada, ela utiliza a água que vem de outros locais, que eu não sei exatamente o local, mas vai estar aqui na descrição o local, e em vez de ter uma caixa d'água, tem o Cristo atualmente em Esplanada, o qual representa um pouco da história e do contexto dessa cidade atualmente, desde o período que foi criado. Então, uma outra curiosidade sobre a questão da caixa d'água da cidade é que ela seria abastecida com a água do minadouro, que é a água da bica, no caso, o qual vou estar mostrando para vocês mais à frente, para contar um pouco de como e o porquê Esplanada se tornou, no caso, uma cidade, ou como Esplanada começou a existir. Dentro do contexto histórico de Esplanada, para a construção, no caso da via férrea, eles utilizaram essa parte da cidade, tem como mostrar? Ao qual do outro lado fica a estação. Daqui a 360 metros de onde foi construída a estação, fica o minadouro. O minadouro é uma nascente e Esplanada só foi construída devido a essa nascente, porque até então foi uma parte decisiva para os engenheiros construírem aqui a estação nesse local exato. Seria lá no Timbó mesmo, onde eu vou estar mostrando depois a vocês o Timbó, beleza? E aqui a gente vai andando pela cidade, no caso pela essa rua da cidade de Esplanada, para onde fica o minadouro lá embaixo, a 360 metros da estação. Então, se vocês quiserem conhecer o minadouro, que é, no caso, conhecido aqui na cidade como a bica, é uma parte importante, mas vocês vão ver que ela está também um pouco abandonada pelos governantes, devido à questão que é utilizada como esgoto, não tem saneamento lá. Então ficou uma coisa que era importante no início da construção
da linha férrea foi muito importante, só que depois, com o tempo, com o futuro, no caso, depois daquilo, ficou uma coisa totalmente ignorada socialmente pela sociedade da cidade e também pelos governantes. Vou gravar você também andando. Então, gente, essa parte aí que vocês estão vendo que a Alisson está filmando é a bica. Aqui é o Minadouro, onde tudo começou. Se não fosse esse local aqui, não existiria esplanada, porque eles não teriam decidido que a cidade se desenvolvesse e que a estação fosse feita. Porque a cidade só se desenvolveu nessa linha de tempo porque eles escolheram o Minadouro para abastecer, no caso, o local, porque até então os trabalhadores precisavam de água e a água estava aqui, nesse local. Claramente era muito mais limpo e muito mais saudável. E por fim, através disso, do Minadouro, foi criada a estação, onde vocês viram. Foi criada a estação e a estação possibilitou o crescimento da cidade, porque até então trouxe desenvolvimento econômico. Várias pessoas de outros locais começaram a vir para a esplanada através dessa linha férrea e com isso começou a surgir o povoado de Esplanada, com o primeiro morador de Esplanada sendo um garimpeiro, onde teve a primeira casa, e depois teve também uma casa construída para um agente de telefonia, que era de telégrafo, no caso, para a estação. E depois disso começaram a subir as famílias dessas pessoas e outras pessoas vieram para a cidade por causa os interessados, né, na empresa. Isso, e coisa e tal. Povoado de Esplanada. Mas os primeiros moradores de Esplanada foram os índios e os quilombolas. Isso. E mais na frente eu vou estar contando essa história falando do Timbó. Aqui, ó, onde eu tô passando agora, antigamente corria um riachinho. Aqui já está cheio de limo, ali tem um espaçozinho. Ó. Aqui era a antiga distribuidora de água que abastecia a nossa cidade. E aqui está limo puro aqui, ó. A água nascendo aí, ó. Tá chovendo, né? E então vocês conheceram, no caso, aí Alisson mostrou outra partezinha pra vocês, não foi bom? Ao qual vai ser, tipo, vocês estão vendo uma certa decadência, porque é um desperdício, gente, você ter água e, tipo, na cidade um local que poderia ser um parque, ou então um parquinho aquático praticamente, porque tem água, uma piscina popular, de cidadania comunitária, com várias reformas, tanto para as crianças virem conhecer o Minadouro, tanto para os adultos e os turistas conhecerem o Minadouro e, se no caso, tomar banho com essa água, né? No caso, essa água teria que ser revitalizada, claro, que tem políticas públicas para isso, tem empresas que fazem esse tipo de saneamento e elas poderiam estar sendo contratadas para revitalizar o Minadouro, que é uma parte histórica e essencial da nossa cidade, que é a Esplanada. Então, quem tiver interesse em conhecer o Minadouro, tem um senhorzinho que ele mora ali naquela em cima, casa ali. E ele vai estar podendo contar um pouco para vocês sobre o Minadouro também, já que ele mora aqui há 9 anos. E vocês vão poder pedir ele para entrar e conhecer o Minadouro. Não tem problema, contanto que não venha para bagunçar, nem causar nenhum tipo de tumulto. Isso. Pode entrar aqui para visitar. Isso. É um lugar bonito, aqui atrás é um restante de Mata Atlântica, né? Porque na nossa região toda tinha essas árvores grandes aí, apesar de já ter sido muito desmatado, hoje em dia tem até uma certa preservação dentro aí.
E tem um caminho ali que se a gente for andando por aqui, ó, tá vendo aquele buraquinho? Aí é um caminho que vai dar lá dentro, que é um rolê muito bonito também. Agora eu não recomendo muito porque é meio sujo, não tem nenhum biólogo, não tem nenhum tipo de fiscalização ambiental aqui que faça o monitoramento dos animais para saber se tem muitos animais peçonhentos. Então a gente tá aqui mesmo esperto, porque pode ter cobra.